Boa noite, meninas! Hoje vamos ter mais uma live. Oi, Yes, tudo bem? Oi, Mari! Oi, Volplane Resultados. Vou aceitar o Dr. Rubem aqui. Oi, doutor, tudo bem? Mari, tudo bem? Boa noite, como vai? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Como foi de Só uma... domingo? Oi? Como foi o domingo? Foi bem gostosinho, bem tranquilo em casa, bastante frio, mas bom. E aí? Ótimo. Bom, domingo, como sempre, um dia para descansar um pouquinho, recarregar baterias, né? Porque uma semana longa aí nós vamos ter. Sim. Obrigada por aceitar o convite, por participar da live. Não tinha feito com nenhum cirurgião plástico ainda do São José do Rio Preto e agradeço ao doutor de ter aceito. E queria que o doutor se apresentasse para as meninas que não te conhecem aqui na página ainda, né? Da onde que o doutor é direitinho, apesar de já ter falado, né? Sua formação e tudo mais. Muito bom. Na verdade, eu fico feliz e muito feliz com o convite, porque eu acho que hoje em dia é dever do cirurgião plástico ajudar, informar e conscientizar as pessoas que gostam do tema, que gostam do assunto, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse é nosso papel. Então, eu fiquei muito feliz com o seu convite. Hoje é um dia que muita gente, né, em casa pode aproveitar, né? Então, a ideia é que seja o mais proveitoso possível, com certeza. Meu nome é Rubem Botas, eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também membro da Sociedade Americana Internacional de Cirurgia Plástica e da Sociedade Brasileira Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar, além também de membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu atuo aqui em São José do Rio Preto. Desde 2008 tenho título de especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina. Uhum. Então, doutora, eu vou dar início às perguntas. Eu achava legal a gente intercalar com as perguntas que elas enviaram aqui e da live, que a gente vai interagindo com as meninas que estão na live, pode ser? Ótimo, ótimo, ótimo. Eu acho que quanto mais perguntas vierem, melhor, né? A ideia é esclarecer muito e falar bastante sobre esse tema que nós adoramos. Sim. Então, eu vou dar início aqui. A pergunta, a primeira pergunta é: fazer lipoaspiração um pouco acima do peso, mas dentro dos limites de IMC permitidos, e emagrecer depois, melhora o resultado? Muito bom. Tema bastante interessante. Vamos falar um pouquinho então. A lipoaspiração, meninas, é uma das cirurgias mais feitas hoje no Brasil, tá? É a segunda cirurgia mais feita, a primeira é a prótese de silicone, a segunda é a lipoaspiração. E se a gente parar e pensar, qual que é o objetivo da lipoaspiração? Tratar a gordura localizada e, como todas sabem, desde 2003 já existe um consenso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Conselho Federal de Medicina, estabeleceram critérios de segurança numa lipoaspiração. O objetivo da lipo, então, não é emagrecer, e sim tratar a gordura localizada. Então é importante a gente se conscientizar da importância de estar próximo do peso ideal antes de fazer uma cirurgia de lipoaspiração. E, aliás, não só de lipo, eu acho que todo procedimento cirúrgico, o ideal é que a gente esteja mais próximo do peso. Por quê? Porque depois de fazer o procedimento, você oscilar peso, tanto para baixo como para cima, pode modificar o resultado. Agora, no caso específico da lipoaspiração, eu acho muito interessante o paciente no pós se cuidar, se alimentar bem, fazer uma atividade física, porque isso é uma condição que vai melhorar muito, muito o resultado que o cirurgião plástico oferece, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes que a cirurgia pode oferecer até determinado ponto, mas se depois, com atividade física, com boa alimentação, com tratamento estéticos, com drenagens linfáticas, com tudo isso, o resultado ainda vai ser potencializado e o paciente com certeza vai ficar muito mais feliz com o que a cirurgia produz. Uhum. E quais seriam esses critérios que o doutor falou sobre a lipoaspiração, que para tornar ela mais segura? Quais seriam esses critérios?
Bom, vou comentar algo que eu ouço com muita frequência no consultório, né? As pessoas me perguntando se lipo é um procedimento perigoso. E eu digo sempre que a lipoaspiração não é nem mais e nem menos perigosa que qualquer outra cirurgia. A lipoaspiração, ela é um procedimento cirúrgico seguro, claro, desde que feito pelo cirurgião plástico. Inclusive, eu vi um post seu que eu super apoio. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Então, uma dica, se alguém pensa em fazer um procedimento cirúrgico, uma lipoaspiração, procure um cirurgião plástico. Se nós fizermos um procedimento com o cirurgião plástico, é claro que o cirurgião plástico tem todo esse conhecimento. Mas, para que fique bastante claro, nós temos limite de gordura para retirar numa lipoaspiração e nós temos a superfície corporal máxima que nós podemos fazer o procedimento. Como, por exemplo, 40% no máximo da superfície corporal e mais ou menos respeitar de 3 a 5 ml quilo-peso, dependendo da técnica que a lipoaspiração vai ser feita, tá bom? Então, respeitar limites de segurança é muito importante. Uhum. Agora eu vou fazer uma pergunta da live aqui. A Dá perguntou sobre seroma tardio após o implante de mama. Perfeito. Bom, o seroma ele é um acúmulo de líquido. Isso pode acontecer em qualquer procedimento, uma abdominoplastia, uma prótese de mama, uma lipoaspiração, tá? Isso é um acúmulo de líquido que o corpo normalmente produz. É bastante comum a formação de seromas, principalmente no início de um processo de recuperação, mais tardiamente também pode acontecer. No caso específico, nós precisaríamos entender melhor o que está acontecendo, quanto tempo de prótese de mama. Agora, se ela fosse minha paciente, eu recomendaria ela fazer alguns exames de imagem para entender como está o implante nesse momento. Uhum. Agora eu vou fazer aqui. Tenho mama tuberosa, mas meu seio é pequeno. Preciso de mastopexia mesmo assim? É difícil sempre falar sem avaliar um paciente, tá? Mas a melhor forma, na minha opinião, de tratar a mama tuberosa é através da mastopexia e da colocação de uma prótese de silicone. Mas isso precisa ser realmente avaliado com carinho. Eu costumo dizer sempre que existem prós e contras em cada uma das possibilidades que nós temos. Uma colocação de prótese de silicone é a cirurgia mais feita, mas ela tem alguns prós e tem alguns contras também. Então, isso realmente é preciso ser avaliado pelo cirurgião plástico e discutido com o paciente, claro. E na questão de posicionamento da prótese, por ela ter mama tuberosa, então, ou pode ser tanto submuscular como subglandular ou dual plane, subfacial. Eu acho que o implante retroglandular pode oferecer um melhor contorno do que o submuscular. Para esse caso específico. Uhum. Obrigada, doutor. A Bruna perguntou sobre o pós-operatório agora na pandemia. O pós-operatório, na verdade, assim, os cuidados devem ser os mesmos, independente da pandemia, da existência da pandemia ou não. Eu digo sempre para as meninas, para as pacientes, que 50% nós fazemos no centro cirúrgico e outros 50% é feito em casa, com repouso, com cuidados, com remédios, seguindo as orientações. Não adianta nós fazermos uma boa cirurgia e o pós-operatório não for bom. Se o pós-operatório não for legal, com certeza a gente pode aumentar as chances e os índices de complicações. Então, nós temos que nos preparar, quando a gente pensa em um procedimento cirúrgico, a gente tem que se preparar para o pós-operatório. Realmente todos os detalhes, a boa drenagem, a posição, por exemplo, no abdominoplastia, a posição que vai precisar ficar no pós-operatório, uso de modeladores, o uso da meia antitrombo quando indicada pelo médico. Eu acho que tudo isso é muito importante. Agora, nessa época do ano de pandemia, também vale a pena o cuidado, como todo mundo já conhece, uso de máscara, contato, isolamento social, tudo isso é importante, sem dúvida nenhuma.
Uhum. Obrigada, doutor. Próxima pergunta. Qual seria o procedimento, no caso, para quem tem muitas mamas nas laterais? Ótimo. Ah, preciso dizer uma coisa também que eu acho interessante falar para nós. Vamos mudar todas as características do corpo. Eu sempre digo, não é como ir no shopping e comprar uma roupa, porque lá você vai poder escolher tudo, né? Você pode escolher o tamanho, o tecido, a estampa, a cor, né? Uma cirurgia plástica, ele não permite toda essa condição de você escolher exatamente tudo, porque o cirurgião plástico trabalha com as características do corpo, com as dimensões do corpo, e existem condições que a gente não consegue mexer. Por exemplo, a largura da base da mama. Essa é uma condição que a gente não consegue modificar, porque é de cada um, de cada corpo. A distância entre as mamas também é uma característica que até certo ponto, sim, o cirurgião plástico pode intervir, mas não pode mudar muito mais do que aquilo que o corpo me oferece, tá bom? Então, essa condição de mamas largas ou do prolongamento, né, da mama para a axila precisa ser avaliado. De repente, você pode amenizar e ajudar nessa condição através da mamoplastia. De repente, se houver gordura, também fazer uma lipoaspiração na axila nessa região. Mas, normalmente, isso é uma característica do corpo. E também é importante o paciente entender que, até certo ponto, a gente não consegue corrigir completamente. Uhum. A Dani perguntou se o doutor faz o procedimento de lipolade. Cadê? Lipo em HD? Isso. Muito bem. Bom, preciso dizer também algo sobre lipoaspiração. Meninas, a lipoaspiração ela é um procedimento único, tá? Cujo objetivo é tratar a gordura localizada, e nós tratamos a gordura localizada através de um aparelho, de um instrumento, que é a cânula, e esse instrumento, essa cânula, ela é conectada a uma pressão negativa. E aí existem várias formas de se fazer isso. É importante dizer que no Brasil, nós consideramos pai da lipoaspiração um médico francês, já falecido, Dr. Yves Illus. Tá? Ele é considerado aqui no Brasil como o pai da lipoaspiração e uma pessoa que dedicou a vida à lipoaspiração. Então, acho que é importante dizer isso, porque ele plantou uma semente, no meu entendimento, claro, que foi ao longo dos anos, como tudo, né, foi sendo melhorado, foi sendo aperfeiçoado, foi sendo estudado. Mas a semente, o crédito é do Dr. Yves Illus. Então a gente precisa realmente respeitar esse trabalho que ele dedicou a vida à lipoaspiração. Ao longo dos anos, meninas, começaram a aparecer algumas variações da técnica, algumas variações dos aparelhos, existem algumas possibilidades hoje, e uma das mais novas que surgiu agora é a chamada lipoaspiração em HD, em alta definição, tá bom? Eu acho que é um procedimento que é válido, mas eu não acredito, sinceramente, que seja válido para todos os tipos de paciente. Ele está, no meu entendimento, muito mais indicado em pacientes mais magras, com um tecido adiposo um pouco menor do que para a maior parte dos pacientes que nós atendemos no consultório que procuram a lipoaspiração. É o meu entendimento a respeito disso. Então, eu acredito que a lipo em HD seja uma possibilidade dentro do arsenal do cirurgião plástico. No entanto, eu particularmente acho que nós devemos esperar um pouquinho mais para poder avaliar melhor a lipo em HD. Como é um procedimento cirúrgico mais novo, e aí quando a gente fala em tempo cirúrgico, eu estou vendo a Cláudia aqui. Cláudia, nós temos, né, o Dr. Miura, meu grande mestre, professor, amigo, exemplo, e sempre ouvi do Dr. Miura
ele me dizer que, calma, a gente trabalha 20 anos com técnicas e essas técnicas são feitas até agora e a gente tem que observar melhor. As complicações a gente não consegue avaliar com 1, 2, 3 anos. Sinceramente, eu penso, isso é um entendimento meu, é claro que quem faz lipo em HD faz mais, pode defender, pode ter uma opinião diversa da minha. Eu sinceramente, não estou aqui discutindo a técnica, mas eu acho que eu particularmente acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais, alguns anos. Eu quero ver essa paciente que está fazendo hoje a lipo em HD, que não tem filhos, e daqui a pouco, quando ela tiver filhos, eu quero ver essa paciente que está fazendo a lipo em HD, que tem uma pele de 18, 20 anos, eu quero ver ela depois dos filhos, com 60. Eu preciso entender um pouquinho melhor sobre isso. Eu, particularmente, gosto de ser, assim como o Dr. Miura, essa é a minha formação. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais cauteloso. Acho uma ótima ferramenta, mas para alguns casos, e ainda assim, precisa ser um pouco mais avaliada. Não sei se fui claro. Pois sim. Obrigada, doutor. Pediram sobre glúteo. Acho que é para falar sobre prótese de silicone, enxerto de gordura e também falar sobre bioplastia. Muito bom. Vamos falar sobre o bumbum. Também uma das procuras grandes, que a Tati estava aqui também falando, oi Tati, os pacientes procuram bastante hoje, aqui a Tati, os pacientes procuram bastante hoje sobre o contorno posterior, vamos dizer assim, tá? E, na verdade, também ao longo do tempo, o que o cirurgião plástico, na minha avaliação, tem que entender é o que realmente busca o seu paciente, né? Porque você pode oferecer para um paciente diferentes possibilidades. Se nós pensarmos em melhorar o contorno posterior, o bumbum, a gente pode pensar em uma lipoaspiração com o enxerto dessa gordura retirada no bumbum. A gente pode pensar, inclusive, numa prótese de glúteo ou em alguns procedimentos, como, por exemplo, alguns preenchedores que existem no mercado. Cada uma das técnicas, meninas, tem vantagens e desvantagens. Cada uma das técnicas tem uma indicação precisa. Então, é importante discutir, sim, com o seu cirurgião plástico o que você quer, quais as vantagens e quais as desvantagens dessas técnicas. Bom, se nós pensarmos em um paciente que quer aumentar o bumbum e, ao mesmo tempo, melhorar o contorno corporal, e aí eu digo no consultório, unir o útil ao agradável, eu recomendaria uma lipoaspiração com um enxerto de gordura no bumbum. O que nós conhecemos como lipoescultura, como as pacientes falam, né? Então, a lipoescultura nada mais é do que uma lipoaspiração, e esse também é um termo que confunde muito a cabeça das pacientes, né? O que é uma lipoescultura? A lipoescultura é uma lipoaspiração, só que em vez de eu pegar essa gordurinha e desprezar ela, nós vamos pegar essa gordura, preparar ela de alguma forma, e existem técnicas, e reinjetar no corpo. E também existem técnicas para fazer isso. A vantagem de você fazer uma lipoescultura, na minha opinião, é que você melhora o contorno corporal com a lipoaspiração e você pega algo que é seu, a gordura, e injeta para melhorar o contorno do bumbum. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que você, de repente, não tem tanta gordura. Se o paciente é mais magrinho. Se o paciente é mais magrinho, a gente não vai conseguir ter gordura suficiente, porque não é toda a gordura retirada que vai ser injetada, essa gordura ela passa por um processo de filtragem, vamos colocar assim, né? A gente separa essa gordura e injeta no corpo. Então, se a paciente for mais magrinha, a quantidade de gordura que eu vou ter não é uma quantidade grande. E aí, o entendimento do paciente, se de repente o paciente quer um bumbum maior, então o melhor seria a colocação de uma prótese de silicone no bumbum. Vantagem da prótese, na minha opinião, a possibilidade de dar mais volume e mais projeção no bumbum. Isso é verdade. Por quê? A gordura, ela não projeta tanto, não deixa aquele bumbum tão empinadinho quanto um implante, tá?
Quando eu faço a colocação da gordura no bumbum, eu tenho também a desvantagem de ter algo de absorção dessa gordura. Dependendo da técnica que o cirurgião escolha para fazer, você pode ter uma boa absorção da gordura, tá? Então, se eu faço uma prótese de glúteo, eu coloco o glúteo, o implante de silicone no glúteo, eu não tenho absorção. Então, a vantagem do glúteo, do implante, é uma projeção maior e eu não tenho essa condição de absorção. Desvantagem, em primeiro lugar, eu vou ter um corte um pouquinho maior, portanto, uma cicatriz um pouquinho maior, né? Desvantagem, na minha opinião, a Tati está aqui falando, Tati, oi, acho que é um pós um pouco mais chato. Você realmente tem uma restrição um pouquinho maior das funções, tem que dormir de bumbum para cima, ficar muito tempo sem sentar em cima do bumbum. Então é um pós um pouquinho mais chato, além de ser um implante. E o que eu sempre falo para as minhas pacientes, um implante, se nós analisarmos friamente, é um corpo estranho. E por ser um corpo estranho, produz reações. Por ser um corpo estranho, tem chance de rejeição, possibilidades de troca. Então, isso tudo tem que ser muito discutido, pensado, colocado na balança antes da gente optar por uma dessas possibilidades. Eu gosto muito da prótese de glúteo, com certeza oferece um resultado muito bonito. Agora, na minha opinião, a desvantagem do pós, você não vai poder mais tomar injeção no bumbum se optar por a colocação de uma prótese de glúteo, né? Então, são coisas a serem consideradas. Uhum. E daí a cicatriz do enxerto de gordura no bumbum fica onde? Uh, as incisões para se fazer uma lipoaspiração são incisões pequenas de meio centímetro, né? Então, são cicatrizes muito pequenininhas. E normalmente, quando nós fazemos o enxerto de gordura no bumbum, essa cicatriz é feita no suco interglúteo, esse cortezinho, né? Entre o bumbum, ali no meiozinho. Então, fica bastante discreta. Na verdade, posso falar sobre cicatriz? Seria seria no mesmo lugar onde é da cicatriz Da de, lipo? de prótese ou não? Sim, no mesmo lugar onde que é a cicatriz da prótese. Um pouquinho abaixo, né? Ali para ficar discreto. Eu acho que a diferença, e aí é importante falar para as meninas que estão ouvindo a gente, que gostam da sua página, é que toda vez que a gente faz um procedimento cirúrgico, seja uma cesariana, seja retirar uma pintinha, seja uma cirurgia plástica qualquer, toda vez que eu corto a pele, que eu machuco a pele, eu tenho como resposta disso a formação de uma cicatriz. É muito comum as pacientes me perguntarem, doutor, mas cirurgia plástica deixa cicatrizes? Lipoaspiração, prótese de mama, deixa cicatrizes? Sim, deixa. Meninas, é a resposta natural do corpo frente ao trauma. Sempre vai ter uma cicatriz. Agora, o que é diferente? O que é diferente é a forma que o cirurgião plástico cuida da cicatriz. O cirurgião plástico tem fios especiais, técnicas de sutura especial, material especial, né? A gente tem muito cuidado, cola cirúrgica quando indicada. Então, tudo isso faz com que a cicatriz tenha mais qualidade. Isso tudo faz com que a cicatriz seja diferente. Mas queria deixar uma mensagem para vocês. Não adianta o cirurgião plástico ter todo cuidado com a cicatriz, recurso, técnica, material, se o paciente não faz um bom pós-operatório. Né? Eu costumo dizer, 50% é o pós-operatório. Então, se o paciente fuma, se o paciente não usa as pomadas, se o paciente não cuida dos curativos, a tendência da cicatriz é ela não ter tão boa qualidade. Então, isso também precisa ser discutido com o seu cirurgião plástico. A existência das cicatrizes, o tipo de pele, a raça, a cor da pele, a existência de doenças ou patologias prévias à cicatriz, como queloides, como cicatrizes hipertróficas. Isso são condições realmente a serem consideradas. Então, eu sempre digo, haverá uma cicatriz. Nós vamos cuidar para que essa cicatriz seja menos perceptível. Mas a verdade é que a gente não pode prometer, não é uma coisa que a gente consiga controlar. Então, sempre antes de fazer uma cirurgia plástica, seja uma lipoescultura, uma prótese de mama, uma abdominoplastia, pensem na cicatriz. Sempre vai ter. Obrigada, doutor. A Ju perguntou sobre vários procedimentos em uma cirurgia apenas. É possível fazer?
Cirurgias múltiplas. É uma tendência, tá? A gente tem muitos pacientes que optam por isso. Por exemplo, amanhã eu vou operar uma paciente que vem da Suécia. Ela está vindo para a cirurgia, né? Especificamente, eu até comentei com ela da live, eu não sei se ela está por aqui. Ela veio para fazer um procedimento cirúrgico. A gente sabe as distâncias, a gente sabe a impossibilidade que existe de você fazer um procedimento e depois outro. Então, a tendência é fazer procedimentos cirúrgicos combinados em pacientes assim ou em pacientes que precisam. Agora, mais uma vez, tudo tem vantagens e desvantagens. Uma cirurgia combinada também tem vantagens e também tem desvantagens. De forma geral, ao aumentar a quantidade de cirurgias, por exemplo, lipoabdômen e mama é uma das coisas que os pacientes mais querem fazer, né? Entrar na máquina da beleza, vamos dizer assim, né? Eu quero fazer tudo de uma vez e sair transformada. Bom, eu acho que é algo que tem que ser considerado, porque ao aumentar o tempo cirúrgico, eu aumento, na verdade, riscos. Eu perco mais sangue em 3 cirurgias do que em uma. Eu tenho mais exposição do corpo, eu tenho mais chances de infecção, eu, em tese, tenho mais chances de ter problemas na circulação, como trombose. Então, isso são condições que devem ser muito bem avaliadas pelo cirurgião plástico. Eu me lembro de um congresso que eu estive, eu não me lembro quem exatamente falou, mas em tese, cirurgias de até 2 horas, sinal verde, a gente não teria problema. Cirurgia de 2 a 5 horas, sinal amarelo, alguns cuidados. E, em tese, cirurgias de mais de 5, 6 horas deveriam ser evitadas. Eu digo sempre para as minhas pacientes que é possível, mas é um conjunto de condições que precisam ser consideradas, como, por exemplo, os exames pré-operatórios, avaliação cardiológica, avaliação vascular, os exames de laboratório. Tudo isso tem que ser avaliado e colocado na balança e discutido de forma clara, honesta e sincera com o paciente. Eu faço isso com todas as minhas pacientes. Eu discuto com elas, olha, a gente vai ter riscos a mais. Você está ciente? A gente vai fazer um procedimento cirúrgico maior. A gente tem mais chances de ter anemia no pós. A gente pode ter mais transfusão, mais riscos de transfusão sanguínea no pós. São coisas que têm que ser colocadas para o paciente. Volto a dizer, cirurgia plástica é maravilhoso, mas não é uma coisa que tem que ser banalizada. Ao contrário, é um procedimento cirúrgico e tem riscos, como qualquer cirurgia, como uma cesariana, por exemplo, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por isso, novamente, procurar um cirurgião plástico, porque o cirurgião plástico tem essa condição de avaliar muito bem o paciente, ele tem essa condição de discernimento, sabe? Isso é muito importante quando a gente pensa em fazer uma cirurgia. Uhum. Inclusive, quero falar disso aqui agora. Para as meninas sempre procurar lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica o nome do cirurgião. Porque às vezes tem cirurgiões que não são cirurgiões plásticos e falam que são cirurgiões plásticos. E daí é um tipo sem chão. Esses dias uma menina aqui da página ia fazer uma cirurgia plástica que não era cirurgia plástica. É muito perigoso. É muito perigoso. Além do site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, os sites dos conselhos regionais de medicina, por exemplo, aqui em São Paulo, né? O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, você pode pesquisar o número do médico, o nome do médico, e você pode ver se está registrado, por exemplo, o título de especialista lá. Então, isso é uma ferramenta muito importante. Não faz muito tempo, eu atendi no consultório uma paciente que tinha feito cirurgia, ela veio porque ela buscava corrigir a cirurgia plástica que ela tinha feito, e a gente viu não era cirurgião plástico, e ela achava que o colega era cirurgião plástico. Não posso nem dizer colega, mas o médico que fez não era cirurgião plástico. Então, isso é muito perigoso. Então, toda vez, e isso é algo que eu penso, toda vez que a gente vê na televisão, na internet, notícias sobre cirurgia plástica, coisas erradas e complicações, a gente pode avaliar, a gente pode ver ou está fazendo um procedimento cirúrgico com um médico que não é cirurgião plástico, ou não está fazendo um exame pré-operatório adequado, ou está operando em um local sem condição, uma clínica que não tem
todos os recursos e requisitos para poder atender o paciente, um hospital numa cidade pequena. Eu sou aqui do interior de São Paulo, então isso às vezes acontece. Então, acho assim, bastante importante ter esses cuidados. E a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela diz, pesquise. Se você pensa em fazer cirurgia plástica, pesquise, procure 2 ou 3 opiniões, busque informações sobre o seu médico, procure pessoas que já operaram com o seu médico, né, com o médico que você quer fazer, para ouvir recomendações. Eu acho que tudo isso é importante, sem dúvida nenhuma. Não é brincadeira, é algo muito sério. E a gente faz com muita seriedade, com certeza. Uhum. Obrigada, doutor. É, A prótese de seios, quando pesada, pode ceder a pele? Sim. A gente, uma vez que faz um procedimento cirúrgico, uma cirurgia plástica, uma prótese de silicone, por exemplo, a verdade é que a gente não congela o tempo, né? A gente continua envelhecendo, a gente continua a perda de colágeno, a gente continua o efeito da gravidade, não é? Então, pensar no tamanho do implante é algo importante lá no futuro, porque quanto maior o implante, em tese, mais chances de queda a gente pode ter. Então, a gente vai considerar, o cirurgião plástico vai considerar também o tipo de pele, a existência de estrias, se o paciente fuma ou não fuma. Isso são coisas importantes, sim. Mudar de peso no pós-operatório, aquilo que a gente falou lá no começo, né? Ganhar e perder peso, fazer efeito sanfona, isso são condições que podem prejudicar e piorar a flacidez da pele. Então, é possível sim, com um implante maior, a gente ter mais chances de flacidez e queda, e principalmente se essa prótese estiver colocada atrás da glândula. Atrás da glândula é o subglandular? Retroglandular. Ah, tá. Obrigada, doutor. Eu vou fazer uma pergunta aqui da live. A Emagrecendo para Valer perguntou: também tem limite para o enxerto de gordura nos glúteos? Bom, existem algumas coisas que a gente tem que considerar. Eu acho que a quantidade de gordura também deve ser considerada, porque a capacidade, ela não é uma capacidade ilimitada, tá? Uma outra observação é que quanto mais você coloca gordura, é um pouco mais chato e tem um pouquinho mais de dor o pós-operatório, tá? Mas, em tese, eu posso colocar o tanto que o corpo suportar. Uhum. Obrigada, doutor. Ela colocou silicone faz 6 meses, sem masto. Será que é possível fazer uma futura troca? A troca da prótese, você disse? Aham, acho que foi isso. Isso que ela perguntou. Com o Sim, dedo preto, eu coloquei prótese tem 6 meses, sem masto. Será que numa futura troca? eu acho que assim, ela pode no futuro trocar o implante, isso é umas coisas que a gente sempre diz, né? O implante não é um produto que tenha validade. Nenhuma das sociedades falam, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, ninguém diz, nenhum fabricante diz, o meu implante tem validade, o meu implante dura 5, dura 10, dura 20 ou é para sempre. Então, se a gente vai colocar uma prótese de silicone, seja de peito, seja de panturrilha, seja de bumbum, eu tenho que pensar nessa possibilidade de troca. E quem vai determinar o momento da troca? É o próprio corpo. São as reações do corpo frente a esse implante, que se a gente analisar friamente é um corpo estranho, então a gente pode ter necessidade de troca. Então, se ela fez há 6 meses só a colocação de prótese de silicone, no futuro ela pode fazer uma mastopexia com troca da prótese, ou de repente ela pode só fazer uma pexia, se o implante estiver perfeito, saudável. Então, são condições que têm que ser avaliadas, claro, é um caso hipotético, mas são possibilidades que existem. Uhum. A Ana perguntou sobre quanto em média pode ser enxertado de gordura no seio. Hum, é uma técnica que eu não faço, tá? É uma técnica que eu não gosto de utilizar. Eu prefiro a prótese de silicone do que o enxerto de gordura nas mamas. Volto a dizer, tudo tem vantagens e tudo tem desvantagens, tá? Até onde eu entendo, de todos os trabalhos que eu pude ver, de todos os congressos que eu participei, na minha opinião, tem mais desvantagens do que
vantagens. Por exemplo, a gente já falou isso, as chances da absorção da gordura, né? Quando eu coloco, por exemplo, gordura no bumbum, eu vou ter uma absorção de um lado e essa absorção pode ser um pouco diferente do outro lado. Só que se absorver 30 ml de um lado e 30 ml não absorver do outro, no bumbum, isso não faz muita diferença, né? Agora, na mama, que absorva 30 ml de gordura, pode fazer diferença. E isso é uma condição imprevisível. Volto a dizer, tudo tem vantagens e desvantagens, tá? Existem algumas condições, por exemplo, chances de produzir microcalcificações, chances de poder atrapalhar no diagnóstico do câncer de mama. Então, são situações que precisam ser muito bem avaliadas. Até onde eu pude avaliar, não me pareceu uma técnica interessante. Por isso eu não faço. E até no caso daquela cirurgia híbrida, também a doutora acha que não vale a pena? Não, acho que vale a pena não. Colocar, quando você põe a prótese, também faz um enxerto de gordura. Eu, Isso. sinceramente, eu, eu tenho que tomar alguns cuidados em dizer isso. Às vezes a gente vê bastante, principalmente aqui. Às vezes o médico não faz o procedimento, não faz a cirurgia e acaba falando que não é uma boa técnica. Eu tenho que tomar algum cuidado, porque eu não faço e não significa que não seja uma boa técnica, sabe? A gente tem que atender os pacientes como fosse alguém da família. Eu gosto de pensar assim sempre. Então, eu não faço, não gosto do que eu pude até ver até agora, mas eu não posso dizer que não seja uma boa técnica. Eu tenho certeza que existem colegas cirurgiões plásticos que podem ter boa experiência e bons resultados e falar muito melhor da técnica do que eu, porque eu não me interessei por ela inicialmente. Uhum. Obrigada, doutor. É, Gostaria de saber sobre a prótese por trás do músculo. Acho que vantagens e desvantagens. Muito bem. Uh, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é qual a indicação, né, da prótese atrás da glândula e a prótese atrás do músculo. 90% dos implantes nós colocamos atrás da glândula, tá? E através do sulco inframamário, através desse corte aqui embaixo, tá bom? A maior parte das cirurgias de prótese de silicone são feitas por aí. A maior parte das cirurgias que eu faço dessa forma. Porque, na minha opinião, tem mais vantagens do que desvantagens, tá? Ah, normalmente, o implante ele precisa ter uma cobertura. O implante ele não pode ficar em contato com a pele. Então, para que eu possa colocar a prótese atrás da glândula mamária, como é mais feito, eu tenho que ter cobertura desse implante, ou seja, a paciente tem que ter algo de tecido mamário. Se não existe esse tecido mamário, se não há uma boa cobertura, esse implante então deve ser colocado atrás do músculo, tá bom? E isso eu estou falando nos casos de cirurgia estética, por exemplo, uma mastectomia, onde a gente tira tecido mamário e tal, esse implante normalmente tem que ser colocado atrás do músculo, tá? Agora, nos casos de cirurgia estética, a gente vai optar por colocar ou atrás da glândula ou atrás do músculo, e aí existem outras possibilidades, como, por exemplo, a técnica dual plane, que são situações intermediárias, tá? A prótese atrás do músculo, ela de cara oferece um resultado um pouco diferente do que a prótese atrás da glândula. Quando eu ponho o implante atrás da glândula, eu consigo oferecer aquele implante mais contornado, como a gente ouve no consultório, mais aquele, entre aspas, efeito bola, né? Aquela definição do contorno do implante, normalmente, ela é obtida através da prótese atrás da glândula e não atrás do músculo. O músculo acaba sendo uma estrutura que não define o contorno do implante. Agora, a cirurgia colocando atrás do músculo é uma cirurgia também um pouco mais invasiva, um pouco mais demorada, e que no pós-operatório os pacientes referem um pouquinho mais de dor. Claro, faz sentido, porque você descola a musculatura e coloca a prótese lá. Por outro lado, também, a musculatura, o músculo, ele não se distende como se distende a pele, então você, de repente, fica um pouco mais limitado naqueles implantes de maior tamanho, maior projeção. Uhum. Eu recebi uma pergunta esses dias, eu não sei se eu postei, porque vem muita pergunta, sabe?
E daí uma menina falou que será verdade aquela frase que uma vez atrás do músculo, sempre atrás do músculo, porque a loja já tá ali e daí fica um espaço vazio. O doutor podia explicar isso? Tá, eu discordo. Eu acho que você pode optar pela troca da loja dos planos. Você, de repente, pode ter uma prótese atrás da glândula e você optar por colocar atrás do músculo por alguma razão, ou atrás do músculo e optar por colocar atrás da glândula. Agora, é claro que dentro das técnicas cirúrgicas, o cirurgião vai ter que fechar essa loja, vai ter que fechar esse espaço vazio que ficou, né? Então, existem alguns cuidados necessários, mas isso, na minha opinião, não é verdade. Você pode trocar a prótese de posição, de trás da glândula para de trás do músculo ou de trás do músculo para de trás da glândula. Uhum. E aí, no caso, quem tem aquela quantidade X, por exemplo, a pessoa tem 320 ml por trás do músculo. Ela pode colocar atrás da glândula essa mesma quantidade ou tem que ser Pode? menos? Não, Ou pode, pode. É até maior? importante, claro, claro. É importante o cirurgião plástico avaliar se há sobra de pele ou não, né? Discutir o tamanho, por causa, como a gente comentou, chances de flacidez. É importante entender. Por isso, novamente, o cirurgião plástico é o médico especialista. O cirurgião plástico vai saber orientar melhor o seu paciente. Existem várias possibilidades, existem várias circunstâncias, existem várias características de pessoa para pessoa, de corpo para corpo, de pele para pele. Existem pessoas que buscam um determinado resultado. Então, isso tudo o cirurgião plástico precisa considerar. Uhum. Obrigada, doutor. A Bruna perguntou se ela pode fazer lipo nos braços, flancos, barriga, coxa, joelho, junto com a abdominoplastia, troca de prótese também, tudo na mesma cirurgia. É o que nós conversamos, né? É um procedimento cirúrgico grande, é um procedimento cirúrgico maior, é uma cirurgia mais traumática, o pós-operatório é muito mais intenso, é isso que eu digo para os pacientes, quanto maior a cirurgia, mais intenso é o pós, porque mais o corpo fica debilitado, quanto maior o procedimento cirúrgico, novamente, mais riscos. Então, é preciso entender qual o tamanho da lipo dela, se é uma lipo pequena, média e grande, é preciso entender os exames de laboratório, é preciso entender as avaliações, se o médico pediu, eu normalmente faço uma avaliação cardiológica, uma avaliação vascular, avaliação do anestesista, cada um contribuindo para a segurança do procedimento. Em tese, é possível, sim, se tiver com tudo 100%. Eu vou aproveitar e vou fazer duas perguntas aqui que são parecidas. A dúvida da Mari é mais seguro uma cirurgia que tira mais ou a que tira menos gordura? Ouvi falar da hipotermia pós-cirúrgica. Acho que por falta de gordura, não sei. Daí, a Emagrecendo para Valer perguntou: é verdade que é mais perigoso engolir no caso do enxerto nos glúteos? Muito bom. Vamos falar de hipotermia, né? A lipoaspiração, ela é um procedimento que para que a gente possa realizar a lipoaspiração, o paciente fica nu e exposto, claro, né? Com a maior parte do corpo exposto. Então, tem que haver uma sincronia entre o cirurgião e a equipe de anestesia para cuidados e prevenção da hipotermia, tá certo? E existem hoje nos hospitais aparelhos que ajudam a prevenir a hipotermia. Então, isso é uma condição que tem que ser avaliada e considerada principalmente agora nessa época um pouco mais fria, tá? O maior problema da hipotermia é alterar o processo de coagulação, tá? Então, tem que ficar muito atento a essa condição realmente. O enxerto de gordura, existem duas técnicas, existem duas possibilidades. Você injetar essa gordura diretamente no tecido gorduroso, quando você faz a lipoescultura, ou seja, você faz a lipoaspiração, pega aquela gordurinha e injeta ela. Você pode injetar ela mais superficial, ou seja, no tecido gorduroso, ou você injetar mais profundamente, ou seja, dentro do músculo. De novo, cada uma dessas técnicas tem as suas vantagens e suas desvantagens. Se eu injeto a gordura mais superficial, o tecido
gorduroso, ele é um tecido pouco irrigado. Então, quando eu injeto a gordura, ah, na gordura, vamos falar assim, eu tenho uma taxa de absorção maior dessa gordura enxertada, porque eu tenho pouca irrigação sanguínea. Agora, se eu injeto lá embaixo, dentro do músculo, o músculo é o tecido mais irrigado do corpo, então eu tenho uma boa integração da gordura. Agora, pesquisas do ano passado da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, pesquisas feitas nos Estados Unidos, mostraram que haveria um pouco mais de chance de você injetar, quando você injetar essa gordura dentro do músculo, você produzir embolia gordurosa, em tese, porque se você está muito profundo dentro do músculo, você tem vasos mais calibrosos profundamente. Então, em tese, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, e depois isso foi transmitido para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você tem um pouco mais de chances disso. Agora, eu tenho e conheço colegas que têm uma experiência enorme e trabalhos muito sólidos em relação a cirurgias de glúteo, tanto de prótese como de enxerto, e que mostram muita segurança nesse procedimento cirúrgico, tá? Então, de novo, tudo tem que ser avaliado e discutido com o cirurgião plástico. Obrigada. Eu vi uma pergunta aí de dor, né? Alguém falou sobre dor. Meninas, hoje tudo está muito moderno. Hoje a cirurgia plástica é muito moderna. Hoje os equipamentos são muito modernos. Os equipamentos que nós usamos na anestesia, os anestésicos, os remédios que a gente usa no pós-operatório. Eu tenho certeza que nenhum cirurgião plástico quer que o paciente tenha dor no pós-operatório. Mas qual é o problema da dor? Dor é subjetivo. Cada pessoa pode referir de uma forma a dor, né? Então, acho que se vocês fazem uma cirurgia plástica, se vocês se propõem a fazer uma cirurgia plástica, vocês lembram do pós-operatório que a gente comentou, né? A gente deve estar preparado para algumas coisas. Entre elas, sentir algo de dor, sentir um desconforto. É natural e normal. Mas normalmente, com os remédios, a gente pode oferecer um bom pós-operatório. Normalmente, com os remédios prescritos, a gente vai fazer com que a dor, e que é mais comum nos primeiros dias, ela seja algo suportável. Eu tenho certeza que a gente consegue, através desses recursos modernos de hoje, oferecer para o paciente um conforto e não... Eu ficaria muito triste se a paciente falasse, nossa, depois da cirurgia foi a pior dor do mundo, né? Eu acho que todo cirurgião plástico sofre junto com o paciente, né? As dores, as complicações. Eu acho que ninguém quer isso para o paciente. Então, a gente tem recursos, mas é importante falar que é possível sentir dor, sim. Obrigada, doutor. A Andressa perguntou, após 6 meses de cirurgia de prótese de silicone, minha cicatriz pode clarear? Sim. O processo de cicatrização é um processo longo, tá? A gente diz que a média de cicatriz, de um processo de cicatrização, é de 12 meses, tá? E nesse processo longo, a cicatriz vai passar por diferentes etapas. Ela vai ter uma hora que vai estar mais durinha, ela vai ter uma hora que ela vai estar mais escura, até ela clarear. E, de novo, quando a gente faz um procedimento cirúrgico, a gente observa que cada paciente responde de uma forma. Tem os cuidados, tem tudo que a gente diz, e por isso não dá para falar. É sempre assim. Existem 2 palavras que a gente não usa na medicina, nem na cirurgia plástica, nunca e sempre, Mari. Então, não dá para dizer, você sempre vai ter uma resposta, você nunca vai ter assim, não dá para dizer. Então, ao longo do tempo, a tendência dessa cicatriz é melhorar. A maior parte das pacientes, com 12 meses... elas têm uma cicatriz madura e, portanto, uma cicatriz um pouquinho mais clarinha. 6 meses, ela está na fase de uma cicatrização escura. Vai clarear se também for a condição do corpo, vai clarear se o paciente não fumar, vai clarear se o paciente usar as pomadas, se não tomar sol. São coisas que ela precisa discutir com o médico dela. E mesmo assim, existem alguns recursos para tratar uma cicatriz anestética, uma cicatriz escura. Existem desde pomadas, laser, aplicações, existem várias possibilidades que podem ser pensadas numa situação como essa. Mas eu acho que ainda é muito cedo para pensar em qualquer uma.
Uhum. E por falar em cicatriz, uma coisa que eu percebi, eu tenho minha cicatriz já tem 6 anos e 7 meses. Quando eu tô com a pele mais ressecada, ela fica mais vermelha. Aí eu passo o creme, ela volta a ficar transparentinha. Exatamente. Transparente. Quanto tempo demorou a tua cicatrização? Você lembra? Acho que uns 3, 4 meses. Para ela ficar bem clarinha? Pra ficar bem clarinha, acho que 1 ano, 2. É mais ou menos essa média. E no Uhum. começo, ainda mais assim, um paciente mais com a pele mais branquinha, ela fica mais rosinha, mais vermelhinha, ela fica um pouco mais marcada realmente. E depois ela vai clarear. Uhum. A Isa perguntou sobre a lipo, se ela diminuiu o aspecto da celulite no grau 3 e 4. Celulite é um problema, né? Celulite é um problema. De novo, a indicação da lipoaspiração é tratar gordura localizada e não tratar celulite. Mas o que a gente observa é que depois de uma lipoaspiração, é muito provável que haja melhora da celulite. O procedimento cirúrgico, a resposta do corpo, produção de fibroblastos, tudo isso pode melhorar realmente a celulite, mas também se faz junto as drenagens linfáticas, isso ajuda também, né, a melhorar. Então, assim, é possível melhorar, sim, mas não é a lipoaspiração o procedimento que vai tratar e cuidar de celulite. Existem coisas específicas para isso. Agora, todas vocês sabem, se a gente pensar em tratar celulite, vem 1 milhão de possibilidades na cabeça. Por que existe tanta coisa? Porque nenhuma funciona tão bem. Essa é a minha opinião. Quando a gente tem várias coisas para tratar uma única patologia, a verdade é porque nenhuma funciona tão bem. Se fosse, seria só aquilo e seria pronto. Exato. Que nem a prótese de silicone, né? Se fosse só um formato, era só um formato redondo mesmo. Exatamente. Não Exatamente. tem. A Cláudia está falando, né, das drenagens. É muito importante a drenagem linfática, né? E não só a drenagem do pós-operatório, né? Se a gente quer um bom resultado, se a gente quer melhorar o que a cirurgia ofereceu, fazer tratamentos estéticos, drenagens linfáticas, isso realmente é muito importante, ajuda muito. Uhum. Eu vou fazer Ah, mais não uma. tem mais, não tem. Posso falar mais uma coisa? Os pacientes me perguntam Pode? muito. E tem limites da drenagem? Não, não tem limites. Eu costumo dizer que tem mínimo, né? Tem mínimo, dependendo de cada paciente, né? A gente recomenda um mínimo de sessões, mas não tem limites. Você pode, eu tenho muitas pacientes que depois da cirurgia continuam fazendo sua drenagem linfática, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. O que puder fazer, sempre é bom. Uhum. Doutor, meu Deus, eu ia falar alguma coisa e esqueci. Agora, Desculpe, eu te interrompi. era sobre a drenagem. É bom fazer no corpo inteiro ou só fazer no local? Eu acho que no corpo inteiro é melhor, né? Muito bem. Eu digo sempre para todas as minhas pacientes que elas têm que procurar um profissional que tenha experiência e que saibam fazer o pós-operatório, tá certo? Existem diferentes protocolos. Existem protocolos que fazem todos os dias, no início, tem protocolos que entram com radiofrequência, com ultrassom precoce, existem várias possibilidades. E eu, de verdade, eu não sou especialista em drenagem. Eu não sou fisioterapeuta, eu não sou esteticista. Então, eu sempre falo para minhas pacientes, procurem alguém que tenha experiência, que saibam fazer, tá? A gente, no pós-operatório, vai direcionando, a gente, no pós-operatório, vai discutindo com o profissional que está fazendo a fisioterapia, tá certo? A gente vai aprendendo todos os dias também, tá? A gente não vai comandar esse processo, que é muito importante. Então, eu deixo sempre como critério do profissional. Eu não posso me envolver. Assim como, por exemplo, eu vi aqui o Dr. João Paulo falando, né? Eu não posso interferir na técnica de anestesia. Por exemplo, eu posso sugerir, eu posso discutir com o anestesista, com o paciente, eu posso dizer, olha, o paciente prefere, eu prefiro, mas o especialista, o anestesista vai determinar, ele é especialista, ele vai determinar qual é o melhor tipo de anestesia, qual é a melhor técnica, qual é o melhor remédio, sabe? Por isso, é uma equipe. Uma cirurgia plástica, ela demanda um trabalho multidisciplinar, né?
Antes, durante e depois da cirurgia, Mari, com certeza. Uhum. E a drenagem no pré-operatório também, o que o doutor acha? Recomendo. Uhum. Recomendo fortemente, tá? Sei que às vezes não é tão comum as pacientes fazerem, mas se pudesse, eu faria em todas. Uhum. A Vanessinha perguntou se é necessário parar o uso do anticoncepcional para evitar a trombose. Boa pergunta. Que legal. Uh, a gente fala em cirurgia plástica de um procedimento cirúrgico eletivo. O que significa isso? Significa que a cirurgia ela tem que ser feita ou ela pode ser feita numa condição de saúde perfeita e numa condição de saúde ideal, tá? Anticoncepcional, muitos deles aumentam as chances de ter trombose, tá? É muito comum pacientes, mesmo sem procedimento cirúrgico, terem trombose por causa do uso de anticoncepcional. E existem alguns que têm mais chances que outros. Isso é verdade. E, mais uma vez, então, seria interessante discutir com o ginecologista. Dependendo do porte, eu sempre recomendo a interrupção do anticoncepcional 30 dias antes, e aí a gente volta 30 dias depois da cirurgia, tá? Acho muito importante isso. E aí, quando a gente fala na cirurgia eletiva, a gente fala em interromper o anticoncepcional, a gente fala em parar de fumar, a gente fala em perder peso, a gente fala em fazer drenagens, a gente fala em poder operar se tiver uma anemia, corrigir ela, sabe? Se tiver uma infecção urinária, algo muito comum nas mulheres, poder tratar essa infecção de urina antes de fazer esse procedimento cirúrgico eletivo, ou seja, numa condição de saúde ideal, perfeita, isso seria muito melhor. Eu interrompo o anticoncepcional sempre que possível. Em cirurgias menores e em cirurgias maiores, e aí eu digo cirurgias maiores de mais de 2 horas, eu interrompo em todas, tá? E além disso, cuidados muito específicos com trombose, como o uso da meia antitrombo, como o uso da bota pneumática e remédios específicos para prevenir a trombose, como a inoxiparina sódica, por exemplo, é a minha opção. Uhum. Já entrando nessa parte de remédios, a Anne ela perguntou qual é o tempo ideal para colocar silicone pós-tratamento de Rocutan. Bom, eu diria que é preciso fazer alguns exames para saber como é que está a função hepática, né? O Octan, ele interfere um pouco nessa função hepática e a gente sabe que no pós-operatório a gente vai ter que usar remédios, a gente vai usar anestésicos, então a gente vai ter também uma exigência da função hepática. Então, eu diria que depois de uns 2, 3 meses, a gente poderia repetir os exames e avaliar se a função hepática estiver ok, é possível fazer o procedimento cirúrgico. Opa, quase que derrubei outro celular aqui. Obrigada, doutor. Uma menina falou que ela tem 2 cinturas. Ela gostaria de saber com a lipo... Duas? 2 cinturas. Acho que deve ser aqueles pneus. Pneuzinho, né? Então, tratamento da lipo é gordura localizada. Então, se for gordura localizada, com a lipoaspiração a gente consegue tratar. Agora, se houver flacidez, é que a gente tem que avaliar o paciente. De repente, o paciente já teve filhos, né? Então, ele tem também, além da gordura localizada, a flacidez abdominal. Aí eu acho interessante pensar também na abdominoplastia. Uhum. Doutor, acabou aqui as perguntas. Daí, um outro dia, um outro domingo, a gente pode continuar a live, né? Com certeza, vai ser um prazer a gente poder esclarecer dúvidas. Eu acho que, de novo, a função do cirurgião plástico é poder orientar as pessoas que gostam do tema e que pensam em fazer um procedimento cirúrgico, né? Eu acho que essa é a nossa missão, com certeza. Sim, eu quero agradecer ao doutor pelas respostas. Eu vi que o doutor é muito ético, né? E hoje está em falta isso em alguns cirurgiões plásticos. Parabéns pela sua ética profissional. Mari, eu tenho que dizer que não sou e não me sinto melhor que ninguém, que nenhum outro colega, ao contrário. A gente na vida sempre aprende e a gente vai aprendendo todos os dias. Essa é a verdade, tá? Então, queria deixar novamente uma dica. Se as pessoas querem fazer uma cirurgia plástica, procurem um cirurgião plástico, procurem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, procurem saber se o
quem vai fazer a cirurgia, o cirurgião, ele é realmente membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele tem título de especialista, siga à risca todas as orientações e recomendações do cirurgião, mas também ouça diferentes opiniões, procure referências, né, de pacientes que operaram com a pessoa que você quer fazer a cirurgia. Procure saber se o hospital em que a cirurgia vai ser realizada é um hospital que tem recursos, segurança, né? Eu acho que a ideia é que a cirurgia plástica, eu falo isso para as secretárias, para as meninas na clínica,